Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, análise e minha opinião a respeito do Moto G200 da Motorola. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, no qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. E se você quiser garantir um desconto extra, você pode utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia. Lá você tem acesso a cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Utilizando meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Então vamos começar minha análise do aparelho pelo seu design. Ele tem 202 gramas com 8,9 mm de espessura. A sua biometria fica na sua parte lateral, assim como seus botões de volume e Google Assistente aqui também. Na parte superior, apenas o seu microfone, a sua câmera saltada levemente, ele tem uma curvatura aqui que dá um charme muito elegante ao aparelho. Na sua parte inferior, USB-C alto-falante, que é mono, inclusive, gaveta para 2 chips com suporte à tecnologia 5G. Porém, nada de expansão para cartão de memória. Aqui na sua parte traseira temos um belo acabamento, apesar de ser de plástico. Fosco, não acumula muitas marcas de dedo. E um ponto muito positivo que ele acompanha capinha na sua caixa. Quesito tela do aparelho, 6.8 polegadas rodando na resolução Full HD+, com suporte ao HDR10. Assim como 144 Hz a taxa de atualização máxima da tela, ou seja, você consegue ver até 144 fps. Realmente é uma tela muito fluida, é um painel IPS realmente muito bom, é um IPS acima da média, porém não tem como comparar com a AMOLED, que o preto é realmente preto, mas eu curti muito este painel. Infelizmente, eu não achei informação sobre proteção, como o Gorilla Glass, que é aquela certificação contra riscos, pequenos impactos. Enfim, chegamos a um dos seus principais destaques, quesito câmera. 108 megapixels no sensor principal. A ultrawide e a macro, elas são híbridas com 13 megapixels e também tem um sensor de profundidade de 2 megapixels. A sua câmera frontal tem 16 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Agora que vocês viram resultados na prática desta câmera, vamos às minhas considerações finais. A sua câmera frontal ela tem um excelente foco no meu rosto,
porém pode estourar o fundo dependendo da claridade, como vocês viram. E se você estiver na ausência de luz, pode ter a famosa granulação. Aqui temos as fotos no modo padrão, né? Que vem tudo automático, quesito HDR. Você também pode tirar a foto com a sua resolução máxima, como vocês podem conferir. No modo padrão, ele usa a tecnologia Quad Pixel. Agora, minha consideração quanto à sua câmera traseira, no modo padrão, tem cores vibrantes, porque vem tudo no automático, HDR e tudo mais. Porém, caso você quiser a melhor fidelidade de cores, eu recomendo você utilizar o modo 108 megapixels, que fica nessa aba aqui, ó, Ultra Resolução. E ele também tem o modo Night Vision, mais conhecido como modo noturno, porém aumenta a granulação junto à nitidez. E quanto à sua câmera ultra-wide, ela tem boas cores e mesmo à noite ainda mantém uma certa qualidade. A macro ela faz um bom trabalho e o sensor de profundidade você consegue um bom recorte, até mesmo superior ao Edge 20 da própria Motorola. Agora você quer ver um ponto aonde seus olhos vão brilhar de alegria e você também vai chorar? Quesito filmagem. Pô, o aparelho suporta 8K 24 FPS e também o aparelho suporta 4K 60 FPS na sua filmagem, ou se você quiser um arquivo realmente leve, Full HD 60 FPS também. Porque eu disse que seus olhos iam brilhar. Ele suporta 8K 24 FPS, realmente é uma resolução absurda. Agora, por que você vai chorar? Por causa disso. Um baita de um desequilíbrio, o famoso vacilo da Motorola. Temos aqui a sua resolução máxima na câmera frontal de 1080p 30 fps. Tanto é que nem mostra aqui. Pô, um processador desse, ele tinha que gravar no mínimo em 4K na sua câmera frontal. Agora, quanto a resultados na prática, eu vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste de gravação de vídeo com o Moto G200 da Motorola. Modo de gravação padrão. Aqui podemos ver o seu equilíbrio de cores, como o aparelho se comporta, questão de estabilização, o foco no meu rosto, a sua captação de áudio. Podemos conferir questão de equilíbrio de branco. Gravação de vídeo com a sua câmera frontal numa situação com extrema falta de luminosidade. Como vocês podem conferir, a estabilização do aparelho se sai realmente muito bem. 1080p 30 quadros por segundo numa situação com luminosidade artificial. Teste gravação de vídeo com o Moto G200 da Motorola, gravando em 4K 60 quadros por segundo. Lembrando que o aparelho também suporta 8K. Agora, com o modo HDR ativado, vocês podem ver que a sua estabilização ela é de fato sacrificada e também ficamos limitados a 4K 30 quadros por segundo. Aqui podemos conferir como o aparelho se comporta, questão de estabilização, como o equilíbrio de branco se sai também. Teste gravação de vídeo 1080p 60 quadros por segundo, questão de estabilização, captação de áudio. Agora na resolução Full HD, porém com 30 quadros por segundo, para vocês verem a diferença de captação de luz. Agora gravando na resolução 4K 30 quadros por segundo. Filmagem 1080p 60 quadros por segundo. Quanto à sua câmera ultra-wide, ficamos limitados a 30 fps na resolução Full HD. Essa é a qualidade, como vocês podem conferir. Quanto à sua câmera ultra-wide, 1080p 30 quadros por segundo. Numa situação com iluminação artificial. Então, como vocês viram na prática, apesar da sua câmera frontal estar limitada em 1080p, ela tem um foco muito bom no meu rosto, porém, dependendo da luminosidade do fundo, o mesmo pode ficar mais claro do que deveria. E à noite ainda tem uma qualidade decente, porém, poderia ser melhor no quesito granulação e gravar além dos 1080p 30 fps.
Com um processador desse, tinha que gravar no mínimo em 4K. E a sua filmagem com o sensor principal traseiro tem sim um bom equilíbrio de cores. À noite ainda mantém uma boa definição em 60 fps. Porém, ao gravar em 30 fps, a granulação é bem presente. Apesar do vídeo ficar mais claro, a sua câmera traseira na filmagem suporta o HDR no sensor principal, porém sacrificando a estabilização, assim como gravar em 4K. Apenas em 1080p, o Full HD 60 fps, temos a sua estabilização de vídeo. Sabe essa placa de vídeo que vocês estão vendo no fundo? Pois é, o Moto G200 é como se fosse ela, ou seja, poder bruto de processamento, ou seja, Snapdragon 888 Plus. Não é nem a versão comum, é a versão Plus, ou seja, um dos melhores processadores do mercado. Só foi superado, logicamente, pela nova versão, a geração 1. Porém, aqui temos processador de sobra para rodar literalmente tudo que tem na Play Store com gráfico no máximo. Por exemplo, eu tenho aqui o Genshin Impact rodando no aparelho, configurações gráficas realmente tudo no máximo. E o aparelho também tem a tela de 144 Hz, ou seja, você consegue ver até 144 FPS. Nenhum jogo é trabalho para este aparelho, realmente. Agora a questão é, tem alguns games que não são suportados 144 FPS. Muitos games do Android são limitados em 60 FPS, infelizmente. Então é questão de otimização, alguns games liberar acima dos 60 FPS. Porém, poder bruto, o aparelho tem de sobra, como vocês estão vendo aqui. E quesito armazenamento, lindo, 256 GB de armazenamento interno. Porém, não tem espaço para cartão de memória, coisa que a sua versão anterior tinha, né? Saindo do Genshin Impact e vindo para o Call of Duty Mobile, temos aqui a configuração gráfica e taxa de quadro suportada do aparelho. Infelizmente, o aparelho não libera mais que 60 FPS. Não é culpa do hardware do aparelho, é culpa da desenvolvedora do game que não liberou acima dos 60 FPS para este aparelho. Assim como o PUBG New State, que tem uma opção chamada Extremo, que não conseguimos habilitar oficialmente. Tem meios de habilitar tais configurações gráficas e utilizar realmente todo o potencial do hardware do aparelho. Outro exemplo é a própria versão clássica do PUBG Mobile. Ele suporta HDR Extremo ou Ultra HD Ultra. Não libera oficialmente esta linda opção extra. Agora, saindo um pouco do quesito games, olha só esta multitarefa. Eu tenho 3 games rodando simultaneamente e a troca entre os games é realmente muito rápida. Como vocês viram, realmente 8 GB de RAM dá muita conta do recado. Agora, para preocupados com memória RAM, ele tem essa opção de memória RAM virtual. Ele adiciona mais 2 GB de memória RAM, porém ele vai utilizar o armazenamento do dispositivo como memória RAM. Aqui temos a sua versão do Android, ele já vem com Android 11, porém a Motorola não garante mais que uma atualização do Android. Agora, alguns recursos interessantes da Motorola, eles têm um aplicativo Moto que vocês podem ver no YouTube, tem realmente muitas configurações interessantes e o que eu mais curto é isso aqui, ó. Liga a lanterna sacudindo o aparelho. Isso aqui já tem lá na época do Moto X 2013, por exemplo. E ele também tem o Head 4, ou seja, o seu Moto G200, ele literalmente fica com a interface de computador. Você pode utilizar ele como central multimídia, só conectar ele a um computador, uma tela. Você expande realmente a utilidade do aparelho, viu? Recomendo que vocês olhem no YouTube o que significa Head 4. Tem vários vídeos completos que explicam. É um diferencial perante a concorrência, viu? Agora, quesito conexões, aqui temos aquele pacote completo dos intermediários Premium. Ele tem o Wi-Fi 6E, que é uma versão superior ao Wi-Fi 5 GHz que a gente tem atualmente. Ele já está pronto para o futuro. Tem Bluetooth 5.2, NFC,
dual chip com suporte à tecnologia 5G. Quesito bateria do aparelho, 5.000 mAh, que é o padrão dos intermediários premium, então assim, nada surpreendente, você consegue ali 8, 10 horas de uso moderado, você consegue chegar ao segundo dia, tudo depende do uso, bateria é algo bem específico, lógico, você consegue acabar com essa bateria com 6 horas e meia de uso jogando sem parar, por exemplo. No geral, é uma bateria que eu curti bastante, assim como o seu carregador, 33 watts, ou seja, o aparelho carrega em 1 hora e 14 minutos de 0 a 100%. É um carregamento rápido. Enfim, chegamos quesito áudio do aparelho. Infelizmente, não é um som estéreo. Já adianto para vocês, é apenas uma única caixa de som mono na sua parte inferior. Então vamos ao teste. Coloquem os fones de ouvido. Qual é a minha conclusão a respeito dessa qualidade sonora? O que salva ele é realmente isso aqui, ó, Dolby Atmos. Ou seja, você pensa, nossa, é um som mono, é nada demais. O som dele, apesar de ser mono, por ele ter a certificação Dolby Atmos, ele é melhor do que muito celular que tem um som estéreo, viu? Eu diria que ele tem um som quase nota 8, viu? Realmente, o Dolby Atmos salva demais. Um ponto de destaque, hoje em dia, o aparelho acompanha fone de ouvido na sua caixa, assim como o adaptador para você plugar o fone de ouvido 3.5mm na entrada tipo C, já que o aparelho não tem saída para fone de ouvido dedicada. Então chegamos à minha conclusão. Pontos positivos e pontos negativos do Moto G200 da Motorola. Construção é um ponto positivo do aparelho, apesar de ser de plástico, ele tem suporte ao Dolby Atmos, ele tem HDR10, apesar da tela dele ser IPS, tem uma excelente qualidade, 144 Hz, você tem uma fluidez realmente muito boa, tem suporte às novas tecnologias Wi-Fi 6 e tem 5G, a estabilização de vídeo em 60 fps é realmente interessante, e é um dos aparelhos mais rápidos também, Snapdragon 888 Plus. O aparelho é realmente rápido. O que significa ser veloz? Moto G200 é a resposta. Você clica, as coisas iniciam realmente muito rápido. 8 GB de RAM também é um ponto positivo, apesar dele não ter 12 GB de RAM como no Moto G100, porém funciona realmente muito bem, transita entre os aplicativos muito rapidamente. E as suas câmeras, quesito filmagem também eu curti bastante, fotografias, filmagem num contexto geral, apesar de ter as suas ressalvas. Ele também tem um suporte ao Head4 completo, que transforma o celular num computador portátil, e ele também suporta HDR em vídeos. Agora vamos para os pontos negativos, pois nem tudo é perfeito, nem mesmo o Moto G200. Começando seus pontos negativos, ele não suporta cartão de memória, coisa que a sua versão anterior tinha, então é no mínimo estranho. Outro ponto, o que custava a Motorola ter colocado um som estéreo? Ele tem uma qualidade muito interessante por conta do Dolby Atmos, porém ainda é um som mono, ele tem suas limitações. Por exemplo, num jogo de tiro você não escuta o tiro vindo desta direção, somente desta caixa de som. Ao menos o aparelho acompanha um fone de ouvido na sua caixa. Outro ponto negativo, rádio FM. Tem gente que usa hoje em dia, acredite. A saída P2 também é um ponto negativo, ele não tem, ao menos a Motorola manda o adaptador. E também atualização de sistema, a Motorola promete apenas uma atualização de sistema, uma nova versão do Android. Um aparelho desse tinha que ter muitas atualizações, porque ele é realmente muito potente. E outra coisa que eu não entendi, como assim a câmera frontal grava somente 1080p, cara? É um desequilíbrio, já que a traseira grava em 8K, cara. Eu não entendi. Potência o aparelho tem. Então, assim, basta a Motorola mandar uma atualização para liberar mais FPS, mais resolução na sua câmera frontal. Potência ele tem, né?
Outra coisa que eu fiquei sem entender também, a sua câmera ultrawide suporta somente 1080p 30 fps. É no mínimo estranho também. E à noite, se você gravar em 30 fps, a granulação vai estar bem presente, apesar do vídeo estar claro, né? Então, assim, a minha indicação é você gravar os vídeos ali com 60 fps. Então, esses são os pontos negativos, pontos positivos também que eu disse anteriormente. No final das contas, o Moto G200 ele é um bom aparelho, realmente interessante, porém ele tem suas falhas, principalmente em filmagem. O preço dele estando competitivo abaixo do Edge 20 Pro, que é um projeto superior, sem dúvidas, eu posso indicar o Moto G200. Ele tem suas qualidades principalmente em processamento bruto. É realmente um aparelho que roda de tudo. Então, basicamente, essa é a minha análise, minha opinião a respeito do Moto G200 da Motorola. O link de compra deste aparelho estará na descrição do vídeo. Deixe aquele like, inscreva-se e até o nosso próximo vídeo.